Olá pessoal! No vídeo de hoje a gente vai responder uma pergunta que a gente recebeu lá na caixinha do Instagram, que é a respeito de estrias, qual que seria a melhor forma de prevenir e também as opções de tratamento. Mas antes da gente começar, lembrar que o nosso canal fala de dermatologia, de cuidados com a pele, de cuidados com os cabelos, então se você se interessa nesses assuntos, não deixe de se inscrever, toda semana a gente tem conteúdo novo aqui no canal. Se você gostar do nosso vídeo, não deixe de apertar o botão de curtir, de compartilhar, porque isso nos ajuda a chegar a muito mais pessoas. Mas antes da gente falar de prevenção e tratamento, é importante a gente entender por que as estrias acontecem, exatamente o que são as estrias. E as estrias, elas ocorrem geralmente quando a gente tem uma rápida distensão da pele. Quando ocorre essa distensão da pele, há um rompimento das fibras elásticas, das fibras de colágeno, e isso leva à formação da estria, que é basicamente uma cicatriz. Então a gente pode entender a estria como uma cicatriz, e isso vai ser importante também para a gente entender as formas de tratamento que a gente tem. E em quais situações que as estrias acontecem? Bem, às vezes tem algumas situações médicas mesmo, algumas doenças que levam ao surgimento das estrias, porém isso é bem pouco frequente, tem uma doença chamada síndrome de Cushing, ou até na prática é bem comum o uso de alguns medicamentos levarem à formação das estrias, e geralmente esses medicamentos são os corticoides. A gente tem vídeo aqui no canal falando a respeito dos corticoides por via oral, dos corticoides de uso tópico em cremes, e tanto você aplicar o creme de corticoide pode levar a formação de estrias naquela região, se for um uso muito prolongado, assim como a ingestão do corticoide, principalmente em doses altas, por períodos prolongados, também pode levar à formação de estrias em várias partes do corpo. Mas na maioria das vezes a pessoa não tem nenhuma doença ou não fez nenhum uso de medicamento, a estria surge espontaneamente, mas nessa situação que houve uma distensão da pele. Então, na prática, e quando isso acontece muito? Ganho de peso, e pode ser tanto um ganho de peso porque a pessoa engordou, ou mesmo uma pessoa que está fazendo musculação, teve um ganho rápido de massa muscular, aquela área ali que teve um rápido aumento de massa, também pode sofrer com estrias. A gravidez, a distensão abdominal que acontece na gestação, ou mesmo das mamas, ou quando é colocada a prótese de silicone, então que tem uma rápida distensão da pele da mama, são situações muito comuns que geram então o surgimento das estrias. As estrias, elas quando surgem, elas são mais rosadas, mais avermelhadas, geralmente elas surgem perpendiculares à linha de distensão. O que eu quero dizer com isso? Então na gestação, o abdômen vai se distendendo mais na lateral e as estrias surgem de maneira vertical. Uma outra situação também que a gente tem estrias é naquele período de estirão, quando o adolescente cresce muito rápido, então ele tem uma distensão vertical da pele pelo crescimento, e aí horizontalmente, perpendicular a essa linha de crescimento, a gente tem o surgimento das estrias. Elas começam vermelhas, rosadas, e com o tempo elas vão ficando mais brancas. Então as estrias mais antigas, elas são brancas, e muitas vezes a gente tem uma melhora espontânea das estrias com o tempo. Então estrias muito antigas, depois de alguns anos, elas vão ficando muitas vezes mais discretas, às vezes uma linhazinha branca muito discreta, e é claro que em outras situações mais visíveis, mais perceptíveis, mas há uma tendência de melhora natural com o tempo. E na prática, como é que a gente pode prevenir as estrias? Infelizmente, a gente não tem nenhum mecanismo altamente eficaz de proteção. Mas, pelo que vocês entenderam, uma coisa que é fundamental é a gente evitar situações de rápida distensão da pele. Então, a mulher que de repente vai colocar uma prótese de silicone, quanto maior o volume da prótese, maior a distensão da pele da mama, maior a chance de ter estria. Ganho de peso, ou em situações específicas como na gestação, claro que vai haver uma distensão da pele abdominal, isso não tem como evitar, mas o ganho de peso na gestação pode ser controlado para que a mulher realmente ganhe aquele peso que é esperado, até porque um ganho de peso excessivo vai aumentar muito o risco de estrias. Agora, algumas situações não tem como a gente prevenir. Como eu falei, a situação do estirão, tem alguns adolescentes que apresentam muitas estrias nessa fase do crescimento e infelizmente aí não tem muito que a gente fazer. Do ponto de vista de tratamento ou medicamento ou de produtos, o que poderia ser usado? O
que realmente ajuda seria o uso do hidratante, então a gente manter a pele muito bem hidratada, então as pessoas, a gestante ou a pessoa que se submeteu a uma cirurgia ou tá percebendo que está tendo um ganho de peso, o uso de hidratante pode ajudar de certa forma a prevenir as estrias. Porém, se a pessoa realmente tem uma predisposição para o surgimento das estrias, se há uma rápida distensão da pele, a gente não pode dizer que o uso do hidratante vai ser suficiente para prevenir, mas é uma tentativa e com certeza vale a pena ser feito. Uma coisa que eu acho que vale a pena mencionar e que particularmente eu acho muito interessante é que as estrias a gente percebe na nossa prática atendendo os pacientes que ela é muito mais frequente atualmente do que no passado. Então, não raramente eu atendo aqui no consultório, eu tenho muitas famílias que acompanham comigo, então vem às vezes a filha que está na fase ali de adolescência, início da idade adulta, às vezes já com muitas estrias. Quando a gente conversa com a mãe quase não teve estrias ou tem uma quantidade, mas é muito inferior à da filha, e às vezes quando a gente olha para a avó, então, que às vezes numa situação de simplicidade, teve inúmeras gestações, né, ao longo da vida e mesmo assim com poucas estrias. Então, na média, a impressão que a gente tem é que as meninas, as moças hoje têm muito mais estrias do que as mulheres tinham no passado. Exatamente o motivo a gente não sabe, talvez uma questão ambiental, alimentar, difícil dizer, mas realmente é um problema muito frequente no dia a dia. Bom, e com as estrias presentes, né, depois que elas se instalaram, o que a gente pode fazer? Claro, manter o uso do hidratante. Tem alguns cremes que podem ser utilizados, os cremes principalmente aqueles com ácido retinóico, pode ser associado à vitamina C, outras substâncias, mas principalmente o ácido retinóico ele é bastante útil. Lembrar que ele não pode ser usado na gestação e inclusive todos esses tratamentos que a gente vai falar não seriam indicados a realização desses procedimentos na gestação. E o ácido retinóico, além desse cuidado, a gente também tem que ter um cuidado porque ele é um creme, então teoricamente é uma coisa mais tranquila, mais segura, mas ele tem um potencial de irritar a pele. Então depende da concentração, do veículo. Geralmente a gente começa com concentrações mais baixas, talvez em dias alternados, 2, 3 vezes por semana. Gradativamente a gente aumenta a frequência e a concentração. Então é importante aí que você seja supervisionado pelo seu dermatologista para fazer esse tratamento. Além do creme, quais procedimentos que podem ajudar? Bom, os peelings são um pouquinho mais antigos, mas funcionam super bem, então são uma alternativa também de tratamento. Lembrar que o peeling para a região corporal, de uma maneira geral, ele tem que ser mais leve do que no rosto. A pele do rosto, ela se recupera do peeling com muito mais facilidade do que a pele do corpo. Então a gente precisa de sessões mais leves e muitas vezes seriadas, então o maior número de sessões para de repente atingir aquele resultado. Um dispositivo, um equipamento que é utilizado com muita frequência é a luz intensa pulsada. A luz intensa pulsada ela é particularmente interessante para aquelas estrias mais recentes, que estão mais avermelhadas, ela pode ajudar bastante. Mas a gente tem que ter um cuidado. Quando a gente fala de luz intensa pulsada, parece que é um tratamento simples, ainda mais agora que ela é muito utilizada para depilação, mas a gente tem que ter cuidado, porque não raramente a luz intensa pulsada provoca queimaduras na pele. Então, às vezes uma pessoa que está fazendo aplicação que não tem experiência ou um equipamento que não é de qualidade, se você usa uma energia muito baixa, não tem resultado. Se aumenta muito a energia, passa do ponto e gera uma queimadura. Principalmente de pessoas de pele negra ou mesmo pele morena, orientais, tem um risco maior de queimadura com luz pulsada. Então tem que ter cuidado no uso desse dispositivo. Uma outra opção que é bem usada também são os lasers. Nós temos os lasers não ablativos ou os lasers ablativos, o mais conhecido é o laser de CO2. Então ele vai gerar um dano controlado ali na pele e esse dano na pele faz então um estímulo de colágeno, uma remodelação ali da pele que ajuda muito no aspecto das estrias e às vezes até as estrias mais antigas, as brancas, a gente consegue melhorar com os lasers. Uma outra opção é o microagulhamento ou a indução percutânea de colágeno, que é feito com agulhas. Então são agulhas num roller ou numa canetinha, tem que ser feito obviamente uma anestesia local, mas esse dano causado na pele por essas múltiplas microperfurações vão ter uma ação semelhante ao que seria do laser com o estímulo de colágeno. É isso, pessoal, nos vemos no próximo vídeo.